calcule a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y, sendo f de x, y igual a x vezes ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos começar o cálculo das derivadas parciais pela derivada de f em relação a x. Então vamos começar aqui. Derivada de f em relação a x. E aí, para o cálculo dessa derivada, vamos interpretar a outra variável, no caso y, como uma constante. Aqui temos um produto. A função f de x, y é definida por um produto. Então, neste caso, devemos utilizar a regra do produto válida para derivadas de funções de uma variável que você estudou no cálculo 1. Então, vamos aplicar a regra do produto. Aqui está a regra do produto que a gente vai aplicar imediatamente aqui. Então, o primeiro fator é x, ou seja, essa função u que aparece aqui, primeiro fator, segundo fator, né? Então, vamos pensar que essa é a u e a outra função inteira vai ser a função v. Então, vamos começar derivando a primeira, né? Seguindo a regra. Então, a derivada de x, vamos colocar aqui também a tabela de derivadas, né? A derivada de x é 1. Então, deriva a primeira, 1, vezes. Aí a gente vai conservar a outra, conservar essa daqui inteira. ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Por enquanto, muito parecido com o que a gente faz no cálculo 1. Mas, agora vamos conservar a primeira. Então, conservar esse x aqui. Vezes, e agora teremos um pouquinho de trabalho. Vamos ter que derivar essa função aqui. E essa função aqui é uma função composta. E aí, neste caso, quando formos derivar, devemos aplicar a regra da cadeia, ok? Vamos então lembrar inicialmente como é que deriva a função logarítmica, a função ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x, certo? Mas aqui, observe que veio uma função u aqui, que não é o x propriamente dito. Aí você vai aplicar a regra da cadeia. Inicialmente você deriva como se fosse ln de x, só que é essa função aqui. Então, pense como se fosse ln de u. A derivada vai ser, de acordo com a tabela, 1 sobre u vezes, aí tem que aplicar a regra da cadeia e derivar essa função u. Vamos fazer isso então. Derivada do ln é 1 sobre o logaritmando, que no caso é x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes, agora vamos derivar essa função, né? É assim a regra da cadeia. Então, a derivada dessa função, o x aqui você vai derivar normal. A derivada de x ao quadrado é 2x, mas como a nossa derivada é em relação a x, esse y aqui é uma constante e aí a derivada desse y ao quadrado é 0. Pronto. Em termos de derivada, já foi. Agora, uma questão de simplificar. Então, a derivada de f em relação a x, bom, isso aqui vai ficar ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, mais, vamos ver aqui, isso daqui vai dar 2x, 2x que multiplica esse x aqui vai ficar 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E essa me parece uma resposta aceitável, bem simplificada, ok? E aqui temos a derivada de f em relação a x. E agora, imediatamente, vamos ao cálculo da derivada dessa mesma função em relação a y. Então, a derivada de f em relação a y é igual. Bom, já que a derivada é em relação a y, você vai interpretar o x como uma constante. Então vamos pensar assim. Imagine no cálculo 1 se você se deparasse com uma função como essa para derivar. Então imagine que essa é a função e aqui em vermelho eu vou colocar a derivada. Temos uma constante, sabemos que a derivada de uma constante é 0, ok? Mas quando essa constante está multiplicando a função, a gente pode derivar de uma forma mais direta, ok?
Então, uma constante multiplicado por uma função não constante, a derivada vai ser, você conserva essa constante que está multiplicando e deriva o ln de x. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Isso era o que a gente fazia no cálculo 1. Agora vamos adaptar para o cálculo 2, né? É uma derivada parcial. A gente está derivando em relação a y. Então o x é interpretado como uma constante. Então quando você olha para esse x aqui, ele desempenha nessa função, nesse contexto agora de derivada parcial, desempenha o mesmo papel que esse 5. Então, o que eu vou fazer com esse x aqui na hora de derivar, já que esse x está multiplicando, é a mesma coisa que eu fazia no cálculo 1 com uma constante multiplicando uma função. Eu vou preservar essa constante e derivar a parte não constante. Então, vamos fazer isso. Conserva o x vezes a derivada de ln é 1 sobre o logaritmando, que no caso é x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes, aplicando a regra da cadeia, eu vou derivar o que está aqui dentro em relação a y. Então, o que contém apenas x, a derivada vai ser 0. Então, a derivada daquele x ao quadrado é 0, mais a derivada de y ao quadrado é 2y, porque a derivada é em relação a y. E aí, a gente consegue chegar à resposta simplificada. A derivada de f em relação a y, a gente pode multiplicar tudo aqui em cima. Isso aqui é 2y. 2y vezes x é 2xy, sobre, e embaixo nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí temos as duas derivadas parciais para a função que foi dada.